Helena Matos, bom dia. Bom O dia. Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que vêm aí dias quentes e noites tropicais. Vai acontecer o mesmo à política? Ou já está a acontecer o mesmo? Olha, depende. Eu tenho a dizer-te duas coisas. Tu foste ao IPMA. Eu acho que nós, talvez, o mais seguro para perceber o que é que vai acontecer, pelo menos em relação à parte presidenciável, será vermos aquela parte dos diários da República, onde as pessoas são reconduzidas, não reconduzidas. É claro que as pessoas em causa, isto será sempre acompanhado de um devido espalhafato mediático. Leitura leva às 10h18. Mas aprende-se muito. Pois aprende. Aprende-se muito. Portanto, eu acho que há aqui duas medidas, do ponto de vista administrativo, claro, não é administrativo só, mas do ponto de vista político, de recondução de pessoas em cargos que podem já lançar alguma luz sobre o que será o futuro. Uma terá a ver com, e tem a ver com a recondução de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal. Já se sabe que essa não é uma vontade, pelo menos do atual Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, que tem uma relação difícil com Mário Centeno e até do ponto de vista profissional, porque as pessoas podem ter relações difíceis, mas trabalharem bem do ponto de vista profissional não é o caso. Sabemos que tem havido atritos entre os dois. Pronto, e Mário Centeno vai terminar o seu mandato no próximo ano. Logo, temos de saber se ele é reconduzido ou se ele não é reconduzido. E não sendo reconduzido, Mário Centeno fica livre para ser o candidato presidencial do Partido Socialista. Ainda não sabemos se é para esse nome que os socialistas querem, mas de alguma forma, se Mário Centeno continuar governador do Banco de Portugal, dificilmente entrará numa corrida para Belém. Também se pode dizer que, nesse caso, uma das formas do governo interferir nas candidaturas presidenciais do Partido Socialista será através da decisão que vai tomar em relação a Mário Centeno. Portanto, se mantiver Mário Centeno no Banco de Portugal, e se ele aceitar, então teremos aqui reajustar os nomes para Belém. Embora seja mais ou menos provável que Mário Centeno não seja reconduzido como governador do Banco de Portugal. Depois temos outro nome, que também penso que é até ao final do ano, sim, no final do ano que se sabe se é reconduzido ou não, e aí estou a falar do Almirante Gouveia e Melo. Logo, Gouveia e Melo, embora, pelo menos nos estudos que têm sido feitos até agora, sondagens, inquéritos, estudos de opinião, que têm sido feitos aos nomes possíveis em candidaturas presidenciais, Gouveia e Melo não só está bem posicionado, como tem outra qualidade ou notoriedade, que é transversal a diferentes eleitorados. Portanto, Gouveia e Melo entra no eleitorado da direita e da esquerda. Pode ter e tem apoiantes que podem, ou pessoas que se dizem dispostas a votar dele, mas que também votam no Chega, que também votam no PSD, que também votam no Partido Socialista, que também votam no Partido Comunista. Logo, o Almirante Gouveia e Melo é um nome aqui a ter em conta. Portanto, se é reconduzido ou se não é reconduzido, pode fazer absolutamente, e se ele aceita ou não, pode fazer absolutamente toda a diferença, embora também tenhamos de pensar o seguinte: a reprodução de uma candidatura nos moldes em que Marcelo Rebelo de Sousa fez a sua, em que praticamente prescindiu daquilo que é habitual nas campanhas, será muito difícil. É preciso ter realmente um grau não apenas de notoriedade, isso que o Gouveia e Melo tem, mas de capacidade de comunicação. E aí Gouveia e Melo já é diferente. Marcelo é um comunicador nato, e portanto, bastava-lhe aparecer, bastava-lhe estar. Gouveia e Melo, pelo contrário, a sua notoriedade advém de uma pose muito mais hierática, muito mais institucional, e isso depois numa campanha sem um apoio forte partidário. Uma estrutura, não é? Uma estrutura, porque sim, porque quem põe a estrutura no terreno são os partidos, e aí realmente Marcelo prescindiu de muito dessa estrutura, embora não tenha prescindido completamente
mas prescindiu ou não considerou necessária boa parte dessa estrutura, mas a verdade é que, apesar de tudo, tinha ali algum respaldo por parte do PSD. Portanto, temos de perceber isso. Temos aqui já, com estes dois nomes, portanto, que a sua entrada ou não na corrida a Belém pode ser resultante deste tipo de atos. Depois temos, eu acho, um facto que pesa e que pesa neste sentido. A última vez que o Partido Socialista esteve em Belém foi com Jorge Sampaio. Já foi há muito tempo. Mesmo muito tempo. E é claro que se pode dizer que, entretanto, o PS tem sido o partido de governo em Portugal na maior parte dos anos, sem dúvida. Mas, tal como para o PSD, eu acho que pesa o facto de não ter estado tanto tempo, ter estado pouco tempo no governo e em circunstâncias muito excepcionais. A última vez que tinha estado foi com Passos Coelho, Paulo Portas, durante o período de resgate, que é um período excepcional na forma como decorre, e isso pesa depois no próprio partido. Nós, no Partido Socialista, este seu afastamento de Belém, quando para mais o PS tinha cultivado aquela imagem quase do presidente rei com Mário Soares, depois de um presidente muito transversal com Jorge Sampaio, o PS está, tal considerarão alguns dos seus militantes, há demasiado tempo longe de Belém. Mas não é apenas o não ter tido candidatos com nomes fortes para Belém, coisa que também deverá fazer pensar o partido sobre a sua própria relação que tem, ou que as suas lideranças têm com os seus notáveis. Também se pode dizer neste momento que é claro que havia um nome para Belém nesta área, não é? Que era António Costa, só que foi para o Conselho Europeu. E é claro que se não tivesse sido, seria o nome mais que certo e um nome muito, muito, muito forte para o PS avançar para Belém. Mas como António Costa está no Conselho Europeu e de lá não sairá para vir concorrer a Belém, a questão que temos aqui é a própria forma como o partido começou a encarar as candidaturas a Belém. E aí Pedro Nuno Santos vai ter de provavelmente alterar aquilo que foram as decisões ou as opções de José Sócrates e de António Costa. Por exemplo, o PS teve uma coisa muito complicada, o PS teve dois dos seus a concorrer a participar numa candidatos numa corrida presidencial que perderam os dois. Estou a referir-me quando Cavaco ganha e Manuel Alegre estava a disputar com Mário Soares. Portanto, é uma coisa... o PS tem tido... Portanto, sim, teve as mais dramáticas, os momentos mais dramáticos de candidatura. O PS teve um Soares-Zenha, que é uma coisa quase da antiguidade clássica, não é? Quase um daqueles dramas clássicos, não é? Depois tivemos este Alegre Mário Soares, é claro, à partida, para já nenhum dos dois era visto como podendo ganhar, mas não havia talvez a ligação quase familiar que havia entre Zenha e Mário Soares, porque havia ali até uns laços, padrinhos e não sei o que dos filhos, mas era também muito, muito, muito próxima à ligação. E havia depois aqui também outra coisa, a idade já era outra e portanto não era tão dramatizado. Mas sim, o PS em 2011 antes teve o Manuel Alegre contra o Mário Soares. Depois vimos como mais tarde veio a apoiar Alegre na segunda candidatura, essa sim, em 2011, uma candidatura de Alegre, porque Alegre ficou sempre agarrada àquilo. Às vezes lembra o André Ventura, lembra o Alegre com aquela coisa do 1 milhão de votos, que eu tive o meu... Lembra-se que o Manuel Alegre andou por aí porque eu tive 1 milhão de votos, era o meu 1 milhão de votos. O André Ventura às vezes anda aí com os seus 50 deputados, eu já tive... Às vezes há ali, neste imaginário numérico, que é muito importante, das pessoas que estão na política e que de repente se veem donas de uma massa de votantes às quais não sabem muito bem o que fazer. E isso aconteceu também um pouco com Manuel Alegre. É verdade. Durante um tempo ainda houve um movimento de cidadania, não é? Sim. Desse 1 milhão de votos, encabeçado por Helena Roseta, que depois desapareceu um bocadinho na Câmara de Lisboa. Porque aquilo não tem, quer dizer, desapareceu na Câmara de Lisboa, mas o Manuel Alegre não tem já nada a ver com isso. Portanto, há aqui este lado. Depois tivemos em 2016, que ainda é uma coisa, foi há tão pouco tempo,
Mas foi muito estranho, porque o PS teve o Sampaio da Nova, a Maria de Belém e o próprio Henrique Neto, que era alguém que vinha também da área socialista, não é? Até o Tino de Ranges era do PS. E é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. E é verdade. E eu, por acaso... Portanto, é uma fábrica de candidatos, o PS. Candidatos Mas presidenciais. está a buscar processo, exato. Mas de candidatos derrotados à partida, não é? Se repararmos no que é a candidatura vencedora, não é? Sim. E depois ainda teve uma coisa mais estranha, que é, nas últimas presidenciais, uma candidata socialista, mas era óbvio, quer dizer, que quem o PS queria, ou o secretário-geral do PS queria que continuasse em Belém, era Marcelo Rebelo de Sousa, embora estivesse Ana Gomes na corrida, não é? Portanto, temos aqui há aqui uma proliferação de candidaturas que também são sinal, penso eu, da falta de liderança nesta matéria por parte de quem está à frente do partido. Aqui eu não incluiria aquela candidatura em que vai, pronto, Cavaco Silva ganha as primeiras presidenciais e em que está o Manuel Alegre contra Mário Soares. Isso é mais complicado, era mais complicado para ser gerido, mas realmente há aqui, desde 2005, nós temos aqui um comportamento errático do ponto de vista, às vezes, estático, não é? É claro que António Costa preferia Marcelo em Belém, mas há aqui um comportamento errático das lideranças socialistas em relação àquilo que são as candidaturas presidenciais. Penso que isso irá acabar, ou que Pedro Nuno Santos procurará romper com isso. Depois vimos Montenegro a definir quem não quer, porque quando define que o candidato ou candidata há de ser um quadro do partido, não é? O candidato a apoiar pelo PSD, pelo menos numa primeira volta, e depois já lá iremos, excluiu Paulo Portas, que por sinal é do partido que faz coligação consigo no governo, e excluiu também Gouveia e Mel. Portanto, temos aqui estes dois posicionamentos. Depois vemos, como sempre, à esquerda o tentar lançar de um outro nome, agora um nome que seria possível de juntar o Bloco de Esquerda e o PCP, que é talvez o de Manuel Carvalho da Silva, tem sido referido, mas vemos também que Paulo Raimundo não exclui essa possibilidade, portanto, talvez se venhamos a ter umas presidenciais com segunda volta, coisa que para alguns já só é um facto histórico lá muito do passado, mas estamos neste ponto. E porquê que eu acho que as presidenciais vêm aqui ganhar grande visibilidade? Vêm ganhar grande visibilidade porque, e penso que rapidamente começaremos com a questão das autárquicas, porque parece-me que para o orçamento as coisas estão se resumem naquela frase do Leopardo. Para quem viu o filme, há sempre uma possibilidade, se não viu ver, porque havia também o Alain Delon, que morreu recentemente, que é sempre um deslumbramento para os olhos, a Cláudia Cardinale também, e viu o Burt Lancaster. E houve esta frase que nos ficou nos ouvidos, não é? Que é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma. Ou seja, o que eu acho que nós vamos assistir é que provavelmente o orçamento passará, mas para que ele passe sem que o PS perca a face, é preciso que alguma coisa mude, pouquinho, muito pouquinho, mas com muita retórica, uma retórica muito inflamada. Já vimos que o Chega tentou também criar uma manobra através da apresentação daquela proposta de referendo, o que agora, com o seu chumbo, ou com provavelmente a sua não aprovação, as declarações do Presidente da República, vai dar para continuar a falar, o que também é importante, porque as palavras preenchem muitas vezes a ausência da ação. Portanto, a política que nunca foi de férias voltou. E voltou para fazer aquilo que a política tem de fazer, que é preencher a nossa atenção, mesmo quando os grandes protagonistas estão um pouco tolhidos na sua ação. A grande dificuldade, penso eu, que neste momento é para o líder do Partido Socialista como é que ele vai explicar aos seus eleitores, aos socialistas, não é a mesma coisa que os seus eleitores, mas àquele povo de esquerda, que o orçamento
vai muito provavelmente passar. E vai muito provavelmente passar graças ao Partido Socialista. Isso eleitoralmente não é fácil de explicar, mas eu creio que Pedro Nuno Santos vai apostar noutras corridas eleitorais, nas quais não está ele, estará representado por interpostos candidatos para começar a minar o poder de Montenegro. Mas isso é lá muito à frente. Para já, a hora é de Montenegro primeiro-ministro.